O Aero Willys foi lançado no Brasil em 1960 e nos 2 primeiros anos de sua produção era praticamente o mesmo carro fabricado nos Estados Unidos em 1955, como veremos nesse vídeo. Meu nome é Rogério De Simone, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Roger Classic. A Willys nasceu nos Estados Unidos em 1907 e em 1909 lançou seu primeiro automóvel, o chamado Tipo 34. A partir de então, a empresa apresentou vários modelos de sucesso nas próximas décadas, se tornando uma das maiores indústrias automobilísticas norte-americanas. Após o término da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, a Willys estava muito ocupada vendendo e produzindo seu maior sucesso, o Jeep, e suas diversas variações, incluindo o conversível Jeepster, fabricado de 1948 a 1951. Mas desejava produzir em breve um veículo de passeio e acreditava que naquele momento o mercado norte-americano pudesse consumir um modelo mais compacto. Assim, em 1952 nasceu o Aero, genericamente chamado de Aero Willys, em 4 modelos: Aero Eagle, Aero Wing, Aero Lark e Aero Ace, que se diferenciavam pela motorização e pelo acabamento. O Aero Willys tinha carroceria monobloco, pouco comum naqueles tempos nos Estados Unidos, e era inspirada em princípios da construção aeronáutica, daí deriva o nome Aero. Já o tamanho era considerado compacto para os padrões norte-americanos, então acostumados com os enormes carrões. Em 1955, o Aero recebeu modificações, principalmente na grade dianteira e nas lanternas, e os modelos eram Ace, Custom e Bermuda. Porém, apesar de serem carros de ótima qualidade, as vendas nunca emplacaram devido ao preço, mais caro que os carros da mesma categoria da Chevrolet, Ford e Chrysler. Como consequência, o Aero Willys deixou de ser fabricado nesse mesmo ano, com 92.046 unidades vendidas, números baixos para os padrões americanos da época. A Willys Overland foi fundada no Brasil em 1952 e em 1954 foi lançado o Jeep, primeiro veículo da marca no país, que era montado em regime CKD, ou seja, com todas as peças vindas de fora. Já em 1956 foi a vez da robusta perua chamada Rural e em 1959 foi a vez do pequeno carrinho com motor Renault chamado Dauphine, já com um bom índice de nacionalização exigida pelo governo, através do GEA. Nesta época, a Willys já sentia a necessidade de fabricar por aqui um veículo de passeio maior. Assim, o ferramental do Aero americano de 1955 foi trazido para o Brasil, dando origem ao nosso Aero Willys, lançado em março de 1960, com 85,34% de seu peso em peças fabricadas no país. Nos Estados Unidos, existiam modelos de 2 e 4 portas e era considerado um carro pequeno, mas por aqui só foi fabricado a carroceria de 4 portas e entrava na categoria dos médios. Como era costume naqueles tempos, houve uma grande festa na Willys para o lançamento do novo carro. Internamente, o Aero tinha um ótimo estofamento, fabricado pela própria Willys. O banco da frente era inteiriço. Isso permitia transportar um motorista e 2 passageiros, além dos 3 passageiros do banco de trás, totalizando 6 ocupantes. O carro também possuía um amplo porta-malas. O painel era simples, com um único instrumento circular que englobava o velocímetro, odômetro, indicador de gasolina, termômetro de temperatura do motor, além de 4 luzes espia. Apesar de ser um projeto considerado antigo, trazia um perfil aerodinâmico e grandes áreas envidraçadas. Como curiosidade, as lanternas traseiras traziam luzes de ré, porém só existiam as lentes brancas, pois dentro, diferente do modelo americano, não havia lâmpada e nem sistema de acionamento. A pintura da carroceria era geralmente em 2 cores, ou saia e blusa como se dizia naqueles tempos.
Outros itens que existiam no aero americano e que foram suprimidos no nosso eram direção hidráulica, câmbio automático, motor mais potente, entre outros. Apesar disso, o nosso aero foi muito bem aceito no mercado, levando-se em conta que a indústria automobilística nacional ainda dava seus primeiros passos. Por racionalidade de custo, a mecânica do aero foi praticamente toda reaproveitada do Jeep, que já era fabricada no Brasil. Por isso, o carro ganhou um apelido na época de Jeep de Terno. O motor era de 6 cilindros em linha, com 2.638 cm3, que desenvolvia 90 cavalos. O câmbio era de 3 marchas à frente, com a primeira não sincronizada, e era capaz de levar os seus quase 1.440 kg de peso a uma velocidade máxima de 120 km por hora, acelerando de 0 a 100 em 24,4 segundos. Números modestos, mesmo pelos padrões da época. O Aero Willys tinha 2 concorrentes no mercado, o luxuoso Simca Chambord e o sofisticado Fenemé JK. Porém, o Aero sempre foi campeão de vendas na categoria, pois tinha 2 vantagens em relação aos outros, que era a extrema confiabilidade mecânica vinda do Jeep e o menor preço. Por isso, ele também era usado como táxi. Em 1962, o Aero Willys recebeu 32 modificações e melhoramentos, como as novas rodas perfuradas para melhor ventilação dos freios, com novas calotas. Os frisos que envolviam toda a lateral agora eram retos. Havia também novas cores da carroceria, agora em um único tom. Ou seja, o estilo saia blusa não era mais oferecido. A fechadura do porta-malas foi simplificada. Já o ornamento do capô foi eliminado. Com isso, o Aero Willys deixou de ser visualmente idêntico ao modelo americano. Internamente, mais mudanças, como novos botões do painel e distribuídos em posições diferentes. O novo cinzeiro migrou para o topo do painel, e as forrações das portas e dos bancos foram redesenhadas, assim como os botões das manivelas do comando dos vidros. O encosto do banco da frente ficou mais fino, aumentando um pouco o espaço para as pernas dos passageiros do banco de trás. O mesmo encosto ganhou 2 úteis bolsas para acondicionamento de pequenos objetos e um grande cinzeiro central, lembrando que na época ainda não existiam leis anti-tabagismo. Até o final de 1962, o Aero Willys, conhecido como primeira geração, vendeu um total de 23.150 unidades, e hoje é um pouco difícil de encontrar um exemplar com suas características originais. Em 1963, o Aero Willys ganharia uma grande remodelação, sendo renomeado Aero Willys 2600, mas isso é um assunto longo que descreverei em detalhes no próximo vídeo. Hoje conhecemos a história do Aero Willys primeira geração. Se gostou, deixe seu like, faça um comentário e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.